Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com um novo episódio do nosso programa de podcast Diversidade, Vida, Vozes e Trabalho, uma iniciativa da IBRH Paraná dentro da nossa Diretoria de Diversidade e Inclusão. É um prazer enorme estar sempre aqui com vocês, trazendo novas ideias, novas entrevistas, novas pessoas que possam nos trazer histórias de sucesso, histórias que acontecem no dia a dia. O objetivo desse nosso podcast, nosso programa, é trazer para vocês o olhar de inclusão no mercado de trabalho através de situações que já acontecem, né? Não sair um pouco da teoria e entrar na prática, mostrar como que a diversidade, como que a inclusão real nas organizações está acontecendo e como isso só traz benefício e bem-estar para as pessoas. Esse é o nosso grande trabalho dentro da diretoria de diversidade esse ano, para que a gente consiga inspirar vocês a cada vez mais trazer a diversidade para a pauta de negócios, para a pauta do dia a dia das organizações de vocês. Hoje nós temos o prazer enorme de ter uma pessoa muito especial com a gente, uma pessoa que acredita na diversidade, tanto que a nossa patrocinadora Ouro Prata, tudo, né? A Andréia Sorgenfrem, que é aqui a head da Pinó, ela vai explicar um pouquinho o que é a Pinó, e que abraçou esse projeto comigo para que a gente realmente pudesse trazer para vocês novidades aí a cada 15 dias, 3 semanas, vai dependendo aí das nossas agendas. Pessoal, prazer enorme de apresentar para vocês a Andréia. Passo para você a palavra, Andréia. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Pinó e também que você explicasse um pouquinho por que você abraçou, né, esse projeto aí com tanta generosidade. Tudo bem, Cláudia? Super bacana a gente estar aqui junto, trocando essa ideia. Então, vamos falar um pouco sobre a Pinó, né? A Pinó, a gente atua como uma holding com várias unidades dentro de operação. Então, hoje, nós temos, inclusive, o Gas Conecta, que é a plataforma, né, de inovação, onde a gente fala dos novos soft skills aí também, né, do mercado de trabalho, que é onde o podcast está carinhosamente hospedado, né, onde a gente faz essa distribuição. Então, o GAS, ele é essa plataforma de inovação que traz toda essa frente aí de um mercado novo, a gente chama da nova economia. Aí nós temos outras frentes, como a Casa Pinó, que entra com a questão aí do lifestyle, viver a cidade de Curitiba. Mas a nossa grande fortaleza, ela está na área de gastronomia, com uma marca que já pertenceu à Gazeta do Povo, hoje ela é uma marca independente, uma empresa independente, que é o Bom Gourmet. E o Bom Gourmet, ele ganhou uma série de frentes, né? Eu diria que a gente pode falar que ela atua tanto para o B2C, conversando com o consumidor, trazendo uma série de conexões, né, com o consumidor, mas também uma forte ferramenta para o trade. Então, a gente atua também muito fortemente no B2B. Fora isso, a gente tem participação em outras empresas também. Uma delas é o Masterboard, que é uma comunidade de empresários, né, que tem um foco muito grande aí na conexão e aceleração aí do seu business. Quando as pessoas me perguntam o que a Pinó vende, né? Qual é o produto da Pinó? Ela vende conexão e experiência. Esse é o nosso produto. E por que patrocinar um projeto como o de vocês? Porque para a gente poder gerar boas conexões e boas experiências, a gente precisa de pessoas. São essas pessoas que vão fazer a diferença. Bons processos, faz parte do nosso negócio, claro, sempre aperfeiçoando, mas são pessoas que vão gerar boas conexões e boas experiências. Então, fazer parte de uma discussão como essa sua, para nós é extremamente rica, né? Então, também gerar experiências a gente falar sobre um público bem diverso, porque senão a gente vai conversar sempre com um pequeno nicho. E quando a gente está falando dos nossos produtos, a gente está falando do universo aí bem mais amplo. Incrível isso que você traz, Andréia, porque uma das grandes mensagens que a gente quer passar, né, para os nossos ouvintes é que
diversidade é negócio, né? E você contextualizou isso perfeitamente, né? Você entender a pluralidade, né, dos seus clientes, do seu consumidor, né, do seu ouvinte. Hoje a gente tem um mundo muito diverso, né? E as pessoas precisam estar representadas para conseguir se conectar, né? Então, pessoal, aqui vocês têm um excelente exemplo de como colocar, como inserir na sua estratégia de negócios a diversidade, né? E por que a Andréia, que está aqui hoje, qual que é o tema que nós escolhemos para conversar com ela? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre as gerações, né? E principalmente a geração Z, que é uma geração que veio para ficar, né? É uma geração que já ocupa hoje 30% do nosso mercado de trabalho. Até 2050 será mais de 50%, né? E é uma geração que trouxe muitos desafios também, por diversos motivos que a gente vai estar trabalhando aqui. E a Andréia, né, ela tem, eu soube que você teve um trabalho com trainees também, né, na sua posição anterior, antes de você estar aqui na Pinot, e hoje, né, o grande percentual dos seus colaboradores estão dentro, né, dessa faixa etária que é até os 27 anos. Sabe que essa experiência que eu tive como, né, uma das responsáveis pelo programa de trainees na Gazeta e na TV. Isso. Então foi bem interessante, né, porque a gente entendia que havia uma necessidade da gente conversar com os nossos futuros, né, funcionários, nossos colaboradores, ainda na época de formação deles, né? Então, muitas vezes a gente trazia eles para o nosso dia a dia, para que eles entendessem um pouco do mundo real. Só que nós estamos falando isso antes da pandemia, né? Então, era trazer para a experiência, para a prática do dia a dia, de uma redação, né? No caso, foi na época de Gazeta, entender como que era a mecânica, falar sobre os nossos valores, falar sobre as nossas premissas de negócio, para que quando eles saíssem, né, da universidade, eles já soubessem, né, tivessem o desejo real e claro de que se eles fossem para essas empresas, que empresas elas seriam, né? Então, foi uma experiência muito bacana. Hoje eu vejo assim essa turma aí liderando muitas vezes aí iniciativas dentro da própria Gazeta, da TV, rádio. É uma experiência muito gostosa, foi muito bom para mim, enriquecedor assim, como profissional. A gente olhar sempre para frente, né? Olhar para quem vai estar desenvolvendo a própria sociedade, quem vai estar no comando, né? Tanto no comando do círculo social, do círculo familiar, né? Do círculo profissional, né? A gente tem que estar sempre olhando para entender como é que a gente consegue preparar o caminho para chegar de forma exitosa lá, né? E a gente, estudando assim um pouco, né, da geração Z, a gente sabe que teve alguns fatores que o influenciaram bastante esse comportamento, poderia até dizer um pouco disruptivo, né? Se você pensa numa sociedade mais conservadora ou então uma empresa, né, que vem numa linha mais tradicional, eles entraram para mexer mesmo, né, com a gestão, com a forma de liderar, né, com a forma de se relacionar, de se comunicar, né? Então a gente vê que eles trouxeram, eles são consequência de alguns fatores sociais, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você enxerga isso. Eu acho que assim, realmente é uma geração diferente, né? E eu acho que é essa diferença que faz com que a gente enriqueça o nosso próprio portfólio da vida, né? Então é importante que a gente consiga dialogar, ter troca, para a gente entender muitas vezes o nosso consumidor, né, da empresa com a qual a gente quer se comunicar com a ponta lá, né? A gente precisa trazer para dentro de casa essas pessoas que também fazem parte da ponta, né? É um desafio. Eu vou dizer que realmente é um desafio, muitas vezes porque você está acostumada com uma determinada forma de dialogar, de pensar, e quando vem essa geração nova, né, com essa forma disruptiva, né, como você colocou, ela te provoca. A primeira reação que você tem é uma reação de resistência, né, do tipo, como assim? Tá chegando, não aprendeu ainda as coisas e já quer mudar? Mas aí entra um aspecto que eu acho que é super importante, é você ter uma escutativa,
né? Você tentar entender o que tem por trás também dessa fala, né? Porque essa fala, ela vem carregada de uma experiência dessa pessoa vivida até aquele momento, né? E que ela é real, ela é genuína e que precisa ser conectada com outros fatores de experiência, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de ser provocada. Confesso que algumas vezes fui provocada demais. Você não gosta da zona de conforto? Não gosto, isso é uma característica muito minha, assim, sabe? Eu acho que um pouco pela minha característica inquieta também, eu mesmo dentro da Gazeta do Povo, eu tive aquilo que muitas pessoas chamam de empreender corporativamente, né? Então, dentro de uma carreira bem corporativa, eu sempre busquei caminhos que não existiam já pré-desenhados. Eu sempre queria buscar algo novo. Então, isso foi um facilitador também, né? Para eu poder ter essa relação com essas pessoas. Acho que também por isso acabei me envolvendo no trainee, sempre gostei de tudo isso. Recebi os alunos para visitar a empresa. Sempre foi uma linha minha. E ter essa conexão com esse jovem faz com que você procure também o novo. O que a tua empresa pode mudar? O que a tua empresa pode fazer, né? E aí você entra no mix da composição, daquilo que é a tua experiência, daquilo que você sabe, né? Do que você foi forjado, né? Para fazer, para aprender, para entregar, com aquilo que você é provocado, né? O caminho mais fácil, geralmente, é você dizer, você não sabe. Mas se você começa a tentar entender o que tem por trás de falas, de comportamentos, ela é um reflexo também da nossa sociedade. Se você diz um não, você está dizendo uma fatia dessa sociedade, você está dizendo um não também para essa fatia da sociedade, né? Então, eu acho que esse desafio é bem importante, mas ele traz frutos, né? Ele traz frutos importantes para o seu negócio, né? Porque você conseguir ter essa pluralidade de pensamentos, ela te embasa melhor. E até pelo fato, muitas vezes, de ser questionador para algumas questões, faz com que você revisite valores teus também, né? Porque muitas vezes você tem no teu entendimento e no seu grupo já estabelecido, digamos assim, que tem pensamentos iguais aos seus, você acaba entrando numa zona de conforto e vai, né? Quando vem alguém e te questiona, faz com que você revisite esses teus valores. E que eles não precisam ser alterados, eles só precisam ser explicados, de forma com que você consiga ter o diálogo com o outro. Não sei se me fiz claro assim na forma. É bem isso, né? A gente vê hoje uma transformação grande no conceito do que é ser um profissional, o conceito do que é o mercado de trabalho, o que é um job, o que é teu trabalho, né? E aí eu acho que é importante a gente entender muito o porquê essa geração, né, que vem dos mais ou menos 12, 15 às 28, 29 anos, porque eles têm, né, algumas características. Por exemplo, muito do que a gente escuta, né, nós que somos profissionais da área de pessoas, de RH, é uma geração que quer tudo para hoje, que é imediatista, né? Mas se a gente quer crescer muito rápido dentro da organização, já quer entrar e 3 anos depois, ou já quer ser o dono, ou já quer ser, né, gerente, e aí a gente tem que olhar um pouco para trás, né? Quais são os fatores que influenciaram, né, essa meninada a pensar dessa forma? É uma geração que viu os pais passarem, principalmente depois de 2008, mais ou menos, né, os grandes desafios econômicos, né, as grandes crises econômicas mundiais que a gente teve. Então, os pais, né, muito preocupados com a estabilidade da família, a estabilidade financeira, estão olhando muito para aquele trabalho de uma forma, né, muito cartesiana, dando o máximo de si para não perder o trabalho, e esquecendo outros fatores. Então, eles viram muito a luta pela estabilidade, né, e eles entendem que o futuro, né, deles é um futuro próximo. Se tiver uma outra pandemia, o Covid, né, a pandemia do Covid, trouxe nova significação no mercado de trabalho, né? A importância, principalmente, da vida,
né? Então, qualidade de vida que hoje para eles é imperativo, né? O jovem hoje, ele olha muito a escolha profissional dele, equilibrando com a qualidade de vida, que em outras gerações isso nem era pensado, né? Eu precisava de estabilidade, mas o jovem hoje não, ele quer, né? Ele busca essa estabilidade rápida, né? Ele quer esse crescimento rápido. Muito disso também afeta a escolha de empreender. Eu quero ter meu próprio negócio, que no próprio negócio eu vou crescer mais rápido. Uma geração empreendedora, uma geração extremamente criativa, extremamente inovadora, porque ela quer buscar resultado, né? Então, você vê um pouco essa forma nova de enxergar o trabalho. Você, por exemplo, está numa sede maravilhosa, mas eu até arrisco dizer que muitos preferem o home, né? Vem quando solicitado, né? Então, como é que você enxerga essa mudança? Você que já passou algumas gerações também. Tem vários elementos que você trouxe aí, né? Num aspecto estruturante e econômico. Então, de pandemia, depois, que é outra realidade, né? Que isso bagunçou tudo, na verdade, né? E que eu acho que até hoje a gente ainda está se adaptando a uma nova forma de trabalhar. Mas falando sobre um aspecto econômico, eu acho que nós vivemos uma época onde surge a nova economia. Nós, como gestores, né, à frente de empresas tradicionais, surge a nova economia. Então, nós também fomos desafiados. Essa nova economia vem pelo advento, resultado de toda a internet, digitalização, né? Todo esse aspecto de inovação. A inteligência artificial. A inteligência é mais recente, né? Falando lá no começo ali, né? Quando veio o início, digamos, das startups, vamos colocar assim, né? Que são as empresas de origem de tecnologia, né? Como a gente conhece hoje, né? Esse foi um desafio muito grande, né, para nós como profissionais, já fazer essa virada, olhar para esse mercado e entender essas possibilidades, porque veio junto disso uma necessidade muito forte de escala. Esse termo escala veio com um peso muito grande para as empresas. Então, nós somos uma spin-off, né? Então, as pessoas provocadas, as empresas acabavam olhando para suas operações e como está lá essa inovação dentro da sua estrutura. Muitas vezes, muitas delas optaram por fazer, né, uma spin-off. Mas isso trouxe um desafio muito grande de como você efetivamente fazer com que uma empresa desse resultado. Que ela fosse saudável, né? Veio com a cultura do queimar dinheiro, digamos assim, para que ela pudesse escalar rápido. Então foram todos elementos que impactaram a nossa geração, impactou muito forte a nossa geração com um pensamento e acabou impactando os nossos filhos, que viveram esse processo também bastante conturbado, digamos assim, necessário, né? Extremamente necessário. Precisava acontecer aquela revolução de entendimento do modelo empresarial, as coisas caminhando ainda, né? Surgindo essas inovações todas e as pessoas muitas vezes se sentindo incapazes até de entender esse mundo da inovação, né? Aí chega o jovem que nasce com o dedo touch, né? Ele já nasce, isso já para ele é natural. Ele não acompanhou a mudança, né, do analógico para o digital. Então há um desafio grande da gente, de você como empresário viver essa transformação e entender esse jovem que já nasceu com isso. Ele não nasceu com a dor da transformação, ele nasceu sendo digital, né? Então os pensamentos são normais que sejam diferentes, mas isso se impôs grandes desafios, né? Aí o que acontece? A pandemia vem para mudar, dar um choque de forma de pensar na vida, de valores, mas ela também foi um choque muito grande para as empresas, né? Então houve uma aceleração absurda para algumas empresas e outras que não existem mais, né? Que elas acabaram deixando de existir por uma questão de dificuldade mesmo, de se posicionar naquele mundo de muita transformação, né? Então eu acho que você colocou a questão de hoje já, né? Pós-pandemia, o home office e tudo mais. Eu tive uma experiência bem recente, a gente veio para casa aqui.
Para mim foi uma concretização do nosso negócio, né? Era importante ter essa casa aqui. A gente tem eventos acontecendo aqui, eventos das nossas empresas, né? Não é uma casa de eventos aqui, né? Mas são eventos nossos, das nossas empresas. E que é muito bom participar, as pessoas querem estar aqui. Mas no primeiro momento, né, à frente dessa empresa, eu me frustrei, porque as pessoas do time não quiseram vir, né? Elas se mantiveram em suas casas, para elas nada mudou. Elas vieram, acharam lindas, acharam bacana a estrutura, mas não houve um sentimento de posse, né, de pertencimento. E na minha cabeça eu achava que isso ia acontecer naturalmente, né? E aí, aos poucos, o que acontece? A gente vem fazendo algo um pouco mais híbrido, fazendo com que essas pessoas venham não mais só por uma reunião, por uma demanda, e sim para que a gente possa passar uma tarde trabalhando juntos, lado a lado. E tem sido muito positivo, porque se a gente for olhar, o meu time aqui, muita gente jovem, e ela não teve a experiência de sair de manhã todos os dias de casa e ir para a empresa, que era isso normal, era super normal, era na verdade a rotina. Elas não tiveram isso, elas entraram no mundo, né, do trabalho de forma remota. Então, assim, quando elas começaram a vir para cá, elas começaram a perceber uma rotina diferente de trabalho. E assim, tudo que a gente vem observando está sendo muito interessante, porque começa a ter um entendimento até da própria empresa, dos outros setores, como as outras pessoas também trabalham, né? E não só o seu mundo, que muitas vezes a troca é virtual, e que você tem um entendimento até um determinado momento. Então, assim, muito gradativamente as pessoas estão enxergando o valor. E aí, quando você fala nesse valor, um ponto que eu acho que é importante quando eles vêm e sentem, né, que essa tarde que eles passaram foi produtiva, né, um colaborou com o outro, teve trabalho de colaboração, uns teve com o outro, né, eles começam a entender o quanto que eles estão contribuindo com os valores e com o propósito daquilo que o trabalho dele proporciona a ele. É uma geração muito voltada a isso, né, André? A entender como é que eu colaboro com o propósito da Pinot, ou das Connect, ou da Masterboard, né? Ou, enfim, né? Ou do Bom Gourmet. Mas essa conexão, né, de mostrar para o jovem a importância daquilo que ele está fazendo para construir, consolidar o propósito, a missão da organização, por que ela existe, né? A missão, sim, por que ela existe, né? Tem sido, acredito que, um ponto fundamental para você trazer de forma mais próxima o colaborador, fidelizar de certo modo, né? Porque hoje o longo prazo não é muita visão dessa geração, é mais curto, mas enquanto eles estão, né, eles dão o máximo deles, e aí a gente vê barreiras caindo, ideias novas chegando, né, a criatividade, eu acho que a flexibilidade de encontrar soluções é uma coisa impressionante nessa geração, é uma coisa que eu admiro muito nas características deles, né? Então, ações que não deixa de ser uma dica para os nossos, né, os nossos ouvintes aqui, se eles estão tentando trazer novamente mais para perto, né, é fazer isso que você disse, fazer uma reunião, mas não por obrigação, né, mas por propósito, por relacionamento. Eu acho que isso fica como uma boa dica, né, para as pessoas, porque a gente vê que gestores que ainda estão agarrados não entenderam que o navio partiu, né, e que ainda estão ancorados naquele porto de não, na minha época era assim, isso caiu por terra, né, caiu por terra, e que hoje os ventos são outros, né, com outras pessoas pensando de uma forma mais ágil, mais rápida. Essa questão dos benefícios que a gente vem percebendo, eu sinto também que há um certo temor do tipo, será que agora vai ser o trabalho todo presencial? Eu vejo um caminho muito saudável
no modelo híbrido, porque eu entendo que há ainda muito valor com a autonomia de você poder fazer essa autogestão do seu tempo na sua casa, né, com as suas atividades que acabam até sendo importantes se você está sozinho para poder fazer, até para se concentrar melhor e tal. Mas é muito bom a gente ter esse momento de troca e eu percebo que há um maior senso de pertencimento, que é isso que você falou, deles entenderem de fato o que essa empresa ela tem, né, para te oferecer. Então, eu acho que isso é bastante positivo. Você falou sobre a questão da criatividade, né? Então, a gente tem aqui nas redes sociais, ele é um canal importante para a gente comunicar as nossas ações, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, do Bom Gourmet, que ele tem uma marca que hoje ela conversa muito mais facilmente com um público mais velho. Ela, acho que até pelo tempo que ela tem, pelos produtos que ela desenvolveu, ela acaba sendo um produto um pouco mais clássico, né? E nosso time de redes, que é um time mais jovem, eles estão conseguindo transmitir para essa marca uma jovialidade importante na linguagem, na presença física, na criatividade, na hora de demonstrar, né, os nossos produtos. Então é esse equilíbrio que é muito bacana. Quando a gente precisa ter uma figura que seja com outro papel, mais clássico que seja, a gente tem as nossas pessoas, né, com esses outros papéis, digamos. Mas é muito bom a gente ter essa diversidade de idade mesmo, né? Que daí isso se traduz em diversidade de linguagem, em diversidade de formato, né? Em diversidade aí de uma série de maneiras de se comunicar, que a gente acaba alcançando um número maior aí de pessoas, né? Então, eu acho que isso é bem importante. E quem olha, né, para o mercado de trabalho, quando você está olhando, principalmente se você é um empreendedor, né, um comerciante, né, que você está vendendo alguma coisa, é uma geração que traz também um olhar de consumo diferente, né? É uma geração preocupada, né, com a preservação do meio ambiente, porque está sentindo na pele, né, hoje as mudanças climáticas. Eu me lembro quando começamos a falar em mudanças climáticas, né, as pessoas olhavam e diziam para você, imagine, né? Eu fui diretora de sustentabilidade um tempo no Banco HSBC, eles falavam assim, meu Deus, que conversa fiada é essa, não vai acontecer. E a gente está vendo hoje, né, as diferenças, você viu as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? A gente vê os terremotos acontecendo em cidades que você nem imagina, então isso tudo já é reflexo. E eles abraçam muito, né, isso, porque é o futuro deles. É o futuro. Qual é o mundo que eu vou estar vivendo daqui um pouco? Então, eu preciso cuidar desse mundo que está ficando um pouco complicado. Então, a gente vê que o consumidor, né? Você pega o consumidor, né, que está dentro dessa faixa da geração Z, que a gente fala aí de 15, né, 27, 28 anos, ele tem esse horário. Então, veja, você quando está trabalhando, né, o Bom Gourmet, as pessoas estão indo nos restaurantes, elas querem ir, eles também querem ir, né? Mas eles querem ir naquele restaurante que se preocupa com o guardanapo, que se preocupa com o canudo, que sempre é um problema grande, né? Que se preocupa com alimentação saudável, né? E se você não tem alguém para trazer isso para você, como é que fica? Você perde todo esse nicho. Eu acho que, assim, entrando nessa linha da onda, eu diria, por exemplo, para um produto nosso que é muito claro, a gente está falando de uma geração que está bebendo menos, né? Então, nós estamos vivendo a onda do zero, né? Cerveja zero, produto zero, sem álcool. O mundo cervejeiro está sendo bastante impactado pela redução, né, do consumo. Então, isso é bem interessante, a gente tem que ficar atento para isso, também observar esse consumo, né, essa linguagem, esse pensamento. Eu acho só que ainda, agora você falando e uma reflexão até, né, como à frente dessa empresa, como que a gente consegue abrir um pouco mais os canais, assim, sabe? Para que possa ter
essa troca um pouco mais do que para eles é uma realidade, vive, pensa, junto ao mundo empresarial. Como que você consegue ter esse diálogo, essa conversa sobre isso, sobre essas necessidades, sobre esses anseios, e como é que a gente traduz isso para o mundo empresarial, né? Me faço aqui até esse questionamento, assim, sabe? O quanto a gente precisa abrir um pouco mais isso para essa turma ter um pouco mais de voz e troca, né? Que a gente possa dialogar e conversar mais sobre isso, assim. Eu acho que ainda tem um viés de possibilidades aí, sabe? Que a gente vê, desculpa pessoal, um pouquinho gripada hoje, mas a gente vê essa disponibilidade que a geração tem de compartilhar isso, né? É uma geração que gosta de dar feedback, que gosta de ouvir feedback, né? E quando a gente fala feedback, gente, a gente pode falar tudo, né? É só escolher a forma e o momento da gente estar falando as coisas. Então, não é dar feedback só fazer reclamação. Ao contrário, é ouvi-los. E eu acredito que esse mundo ele vai começar a sentir esse reflexo, talvez prestar mais atenção, quando eles começarem a perder um pouco a clientela, porque os mais velhos vão acabando, é o normal do ciclo da vida, e os mais jovens vão entrando. Mas eu não vou escolher ir no teu restaurante, né, André, o teu restaurante A, porque esse restaurante, né, é um absurdo que se gasta de papel, né, você não usa os produtores locais, né, e a gente está preocupado com a inclusão, né, então a gente quer produtor, mas começo a me direcionar para o teu restaurante B, porque ali eu sei que você está trabalhando a inclusão, você tem pessoas com deficiência trabalhando dentro das mesas, você tem pessoas de todas as raças ali trabalhando também, e eu acho que vai ser um shift, né, uma mudança assim, um pouco natural da escolha, isso, porque a gente viu grandes marcas, né, por exemplo, no mercado têxtil de consumidores, né, a gente viu grandes marcas sumindo e tendo que se reinventar, que se reinventar e se reposicionar, trazendo esse lado mais natural, né, das coisas, que é um ponto que eles valorizam muito, né? Mas, André, a gente está chegando aqui, a gente podia ficar conversando horas e horas, né? Mas queria estar fechando aqui o nosso tempo, então eu queria que você contasse para a gente um grande êxito que você teve, uma grande surpresa que você teve, né? E, se você quiser também compartilhar, uma grande frustração. Eu acho que sempre é bom, né, pessoal, a gente ouvir aquilo que não deu certo e também aquilo, obviamente, que deu certo. Vamos lá. Lembrando um pouco, né, do momento de trainee, é muito bom quando você identifica lá já na fase, né, bem inicial, quando ainda estudante, pessoas que têm essa sementinha ali, né, diferente, assim, essa vontade, né, de empreender e tal. Eu acho que a gente teve essa capacidade de identificar uma pessoa e que se desenvolveu muito, assim, né, ela fez a nossa virada toda junto com a Pinot e cresceu muito, e quanto mais ela dava passos significativos, mais a gente podia ir dando oportunidades para ela. Então, alguém muito jovem e que assumiu o cargo de liderança, assim, né, então com desafios grandes, com mudança de carreira, inclusive de profissão, de atividade, né, dentro da nossa jornada, né? Então, uma pessoa que tinha uma carreira X, ela virou completamente, né, fez uma grande guinada e abriu, inclusive, um horizonte para ela de possibilidades muito grande. Então, isso para nós foi algo que foi muito prazeroso como empresa, né, como empresário, líder dessa empresa, ver esse desenvolvimento das pessoas. E a gente entende que colaborou muito com isso, assim, né, nessa formação, nessa capacitação, né, mostrando o mercado. Inclusive, quando teve esse momento de escolha de virada de carreira, a gente participou muito dessa construção, né, de possibilidades. E eu sempre falava muito, né, falo para as pessoas que trabalham muito próximas a mim, que uma grande fortaleza que a gente tem na vida é o trabalho da gente.
né? Que é ele que dignifica a gente, que dá o nosso sustento, que dá nossas possibilidades de crescimento, que não é um emprego. O emprego é uma consequência, né? Mas e sim a nossa força de trabalho, né? É ela que vai nos direcionar para caminhos maiores. Então, isso foi muito bom, assim, foi muito prazeroso ver. Um orgulho muito grande, a gente vê até nos teus olhos aqui, quando você está falando. Isso foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente também teve situações de apostar muito, né, em algumas pessoas e, de repente, você vê que essa pessoa, ela estava em outro momento, né, em outro momento. E você estava apostando todas as suas fichas ali, né, naquela pessoa. E ela já estava em outra esfera. Então, assim, foi um baita aprendizado, né? Quando você leva um tombaço desse, né? Você leva uma rasteira. Mas é uma rasteira que você mesmo se colocou naquele lugar, né? Então, será que eu não precisava ter tido outros tipos de ferramentas, de formas de poder lidar com isso para poder enxergar um pouquinho mais do que está acontecendo? Pode ser que nesse momento a minha escutativa não tenha funcionado, né? De entender o que aquela pessoa estava sofrendo. Então, assim, foi uma frustração muito grande, porque você pensa assim, não, essa pessoa vai com você até onde você quer ir, que é bem longe, bem distante, bem, né, crescimento grande. E essa pessoa, de repente, tem outros caminhos. Mas isso mostra também que são momentos, a gente tem que entender que são momentos e são ciclos da vida, né? Então, se naquele momento foi uma dor, né, uma tristeza, assim, né, dessa ruptura, eu acho que tem junto disso um aprendizado grande, né? E que essas rupturas, elas podem ser naquele momento, mas elas não precisam ser, né, permanentes. Elas fazem parte de um ciclo, né? Então, eu acho que se tratando, quando você lida com o jovem, é um pouco disso. É você saber e curtir, gostar muito, né, quando você vê a pessoa respondendo e crescendo, mas entender que às vezes, mesmo nesse crescimento todo, também tem um momento de ruptura, né? Também tem um momento de fechamento de ciclo. Então, assim, essa para mim foi um momento, assim, bem forte de aprendizado, assim. A gente pode até, né, responder a nossa pergunta aqui, o nosso podcast chamava-se Desafios da Geração no Mercado de Trabalho ou Oportunidades, né? Então, a gente vê, pelo que você traz, né, Andréia, que a resposta é muito mais para o lado de oportunidades, né? O quanto que, né, o jovem, ele hoje faz a gente sair da caixinha, aprender, pensar, né? Até trazer uma certa agilidade, né? Que o mundo, na certa época, ele caminhava de uma forma mais lenta, mais vagarosa, e hoje não, né? Hoje é aquela loucura, assim, quando você vê, já é terça, já é quarta, quinta, já é o mês que vem, nós já estamos no mês de setembro aqui, então está acabando o ano, né? E ele traz muito, acho que essa agilidade, né, para a nossa vida. Então, eu sempre digo que eu sou muito fã dessa geração, né? Porque, e entre eu e eles, eu sou baby boomer, pensa, tem 3 gerações entre eles, mas a gente aprende muito, né? Aprende muito a entender o mundo de hoje. Eu acho que eles são grandes professores, né, do mundo de hoje. A gente vê como é que a gente consegue viver, né, com a inteligência artificial hoje, substituindo livros, substituindo tudo aquilo que é bibliotecas, aquelas coisas que eles nem sabem mais, né, o que é. Como é que a gente abraça a inovação? Hoje isso aqui é novo, amanhã já não é mais, né? E para onde a gente está caminhando. Então, mas eu acho que daí entra um aspecto importante de troca, né? Porque também é uma geração que vem com uma ansiedade muito grande, né? E às vezes com uma dificuldade de lidar com situações de pressão. Então, qual o nosso papel, né? Também para poder mostrar que esse momento de pressão, ele muitas vezes a pessoa ela canaliza só para a empresa, e é uma realidade hoje de vida, né? Muito mais do que só de empresa, é de vida, né? Então, assim, eu acho que essa troca
que precisa ter entre essas gerações que já passaram por muitas outras situações de pressão extrema também, né, com essa dificuldade de fazer a coisa acontecer, também conseguir mostrar um pouco para essa geração como enfrentar esses desafios e essa pressão do dia a dia, né, que ela faz parte, que é da natureza, né, do mundo do trabalho, da vida como um todo, né. Então eu acho que é uma via de duas mãos, assim, né? Bem importante para a gente poder também mostrar um pouco disso, para que a gente tenha uma relação saudável, né? Porque eu vejo esse como um grande desafio, assim, sabe? Por parte dessa geração, a gente conseguir ter essa troca e entendimento um pouco de como lidar com esse viés da pressão, né? Assim, do mundo do trabalho. Isso. Pessoal, estamos chegando aqui no fim, infelizmente, deixamos aqui várias dicas, né, para vocês, né, essa troca que a Andréia trouxe, a palavra conexão de uma forma muito, né, muito forte, como é que a gente se conecta, como é que conecta, né, o jovem com o propósito, com a missão, com o local de trabalho, como é que ele se conecta consigo mesmo, como é que ele aproveita uma reunião, né, onde todos estão juntos, isso é relacionamento, né, então é a gente trabalhar sempre dentro da diversidade, a gente tem, né, a palavra respeito e a palavra, né, empatia muito forte, como é que os dois, né, os dois lados precisam entender o outro, né? Então eu queria que você deixasse uma última mensagem final aqui para a gente poder agradecer aqui o pessoal. Mais uma vez, André, quero agradecer demais a parceria de vocês, a parceria da Gas Connect, e não só a parceria de logística, mas o quanto que vocês acreditam, né, que esse nosso trabalho de levar para as organizações depoimentos verdadeiros, né, depoimentos reais, não teóricos, reais, né, possam inspirar as pessoas a estar abraçando aí os seus desafios e tornando eles oportunidades. Eu acho que a minha mensagem vem de uma palavra que você falou agora, que é respeito, né? Eu acho que quando se tem respeito nas relações, né, interpessoais, eu acho que isso é a base para sucesso, para tudo, né? Então, a gente respeitar a individualidade de cada um, respeitar as escolhas de cada um, a gente saber que somos diferentes, né? A gente precisa aprender a lidar com a diferença, né? A gente tem pensamentos distintos que muitas vezes são salientadas por gerações, por impactos de formação, né? Mas também por locais onde a gente vive, só isso já muda, às vezes, o pensamento, né? Então, se a gente conseguir olhar para o outro e entender a individualidade de cada um, é muito mais fácil você viver no coletivo, né? Quando você entende que você faz parte de um grupo, né? E que o grupo ele é formado sobre essa diferença. E quando a gente consegue entender que são essas diferenças que nos fortalecem para a gente poder enfrentar os desafios dentro de uma empresa que você precisa enfrentar, ele se torna mais forte, ele se torna mais real, né? Melhor do que, de repente, eu sempre digo assim, que a unanimidade, para mim, ela é burra. Então, assim, é bom a gente ter o contraponto, é bom a gente ter pensamentos distintos para que a gente consiga seguir por caminhos mais sólidos, assim, né? Para a gente conseguir ter resultado. E se não tiver respeito um pelo outro, aí a gente perde um elemento fundamental para existir a troca, né? Então, eu acho que isso é um sentimento e uma mensagem que eu gostaria de deixar, que é sempre para a gente olhar para o outro e tentar entender um pouco mais, assim, a individualidade de cada um. De cada um, né? A pluralidade do mundo, né, é que traz as cores, né, do mundo, é que traz a riqueza do mundo. E é isso que a gente está tentando trazer aqui para vocês, pessoal. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco em mais esse episódio e logo teremos outro, pessoal. Até logo!